Gente, imaginem a seguinte cena. Uma manhã super comum, um balcão de uma padaria qualquer, aquele barulho clássico de xícara batendo no pires. Aquele clima bem de rotina mesmo. Isso, total rotina. Aí alguém pede um café preto, sem açúcar, dá aquele primeiro gole e, com a mesmíssima naturalidade com que acabou de dispensar o adoçante, solta a seguinte frase: "Eu não acredito em Deus, logo o pecado simplesmente não existe pra mim", Nossa, uma frase de impacto logo de manhã cedo. né? E sem nenhuma angústia existencial, nenhum tambor rufando ao fundo, foi só uma dedução lógica fria e super direta. Parece até uma equação de matemática resolvida, tipo uma libertação perfeita. Exatamente. Mas a grande questão que traz a gente para esse mergulho profundo hoje é se o conceito de pecado é, digamos, deletado da mente humana, porque a culpa, o constrangimento e o peso das nossas falhas continuam assombrando a gente com tanta força. Olha, essa é a ferida exata que a gente vai tocar na nossa conversa de hoje. O material que a gente está dissecando é um ensaio filosófico brilhante, que investiga justamente isso. E é fascinante, né? Muito. Ele olha para o que acontece com a bússola moral humana quando a figura de uma autoridade divina é retirada da sala. E o mais importante aqui é que a nossa análise não tem absolutamente nada a ver com provar ou refutar a existência de Deus. Sim, é bom deixar isso super claro para quem está escutando. A gente não está tomando lado nenhum. De jeito nenhum. O foco aqui é estritamente antropológico, psicológico e, acima de tudo, comportamental. A missão dessa nossa análise de hoje é entender como os limites do comportamento humano sobrevivem por conta própria. E essa sobrevivência é um mistério maravilhoso, porque se a gente pensar bem, a premissa inicial daquela pessoa no balcão da padaria faz todo o sentido técnico. Faz a lógica bate. Bate muito. O autor do texto que a gente está lendo acompanha essa linha de raciocínio direitinho. Ele descreve o momento logo depois de ouvir essa declaração do café sem açúcar. Ele sai caminhando, né? Isso, o narrador sai andando pelas ruas, meio que processando a ideia, desviando de pessoas apressadas, daquele trânsito caótico. E tem um detalhe narrativo que eu achei sensacional. O do cachorro. Esse mesmo. Ele menciona que desviou de um cachorro de rua que, segundo o texto, parecia saber mais da vida do que todos nós juntos. Cara, a inclusão desse cachorro na narrativa não é nada acidental. É muito inteligente. Ah, desenvolve isso. Por que você acha? Porque o animal ali representa um instinto puro, sabe? É a existência que não carrega aquele fardo gigante da neurose filosófica que a gente tem. O cachorro não está preocupado com dilema existencial. Exato. O cachorro não tem religião, não tem conceito de pecado e, por consequência, não tem nenhum dilema moral sobre atravessar a rua. Ele só vai. Ele só sobrevive. Enquanto nós, humanos, a gente carrega camadas e mais camadas de significados para tudo. Muitas camadas. E o narrador, observando esse contraste todo ali no meio da calçada, ele acaba concordando inicialmente com a premissa do colega ateu da padaria. A palavra pecado, historicamente falando, carrega um peso colossal. Nossa, muito pesado. É uma palavra impregnada de púlpito, de incenso, inquisições e, claro, muita culpa institucionalizada. E que exige, por definição, uma figura divina para ser ofendida. A lógica do cara do café é meio inescapável, tipo, é impossível você ofender profundamente alguém em quem você nem acredita. Totalmente racional. Mas para quem tá ouvindo a gente, vamos tentar visualizar isso com uma analogia bem de hoje em dia. Imagina que a religião, com toda a regra moral dela, seja um aplicativo instalado no sistema operacional do nosso cérebro. Gostei, um aplicativo de moralidade. Isso. Aí a lógica do indivíduo que toma o café sem açúcar é a seguinte: se eu simplesmente deleto esse aplicativo, as notificações de erro, que no caso seriam os pecados, elas devem simplesmente parar de pipocar na minha tela. O sistema deveria ficar em silêncio absoluto. E, mecanicamente, essa seria a expectativa natural, né? Se a fonte da regra é apagada, quebrar a regra não deveria gerar nenhum alerta no celular. Pois é, mas aqui entra a minha provocação, e é onde eu acho que a teoria bate de frente num muro de concreto chamado realidade. Opa, lá vem. Manda a provocação. Será que esse processo é realmente tão cirúrgico assim?
Porque olha só, ao longo dos séculos, a religião não foi só um aplicativo rodando em segundo plano. Ela meio que ajudou a escrever o próprio código-fonte da nossa civilização ocidental. Faz muito sentido. É estrutural. Exato, é a base. Então dá para simplesmente desinstalar o conceito de pecado através de uma decisão racional e esperar que o hardware emocional, o nosso corpo, se comporte de boa no dia seguinte? Olha, eu tô convencido de que há um salto gigante entre a racionalidade teórica e a prática de viver em sociedade. E é exatamente aí que a biologia evolutiva e a psicologia social entram para dar aquela bagunçada nessa equação. Porque a gente não é um sistema de computador, né? Nem de longe. O texto reconhece totalmente a racionalidade do argumento. Realmente, não se ofende o inexistente. Só que a ausência de uma crença no divino não deleta a necessidade intrínseca da nossa espécie de estabelecer limites para conseguir conviver. Nós somos primatas sociais, no fim das contas. Primatas altamente dependentes uns dos outros. A nossa sobrevivência sempre dependeu da coesão do grupo. Então, essa tranquilidade toda do café sem açúcar funciona lindamente no mundo das ideias. Mas na prática, a teoria é outra. Exatamente. Na prática, não resiste a 5 minutos de interação real em uma sociedade minimamente complexa. O que nos leva ao fenômeno mais intrigante que o autor do texto aponta. Voltando para a minha analogia, se o aplicativo foi supostamente deletado, por que o celular continua vibrando no bolso sem parar? Essa imagem é muito boa. O celular fantasma. Sim, o narrador do texto repara numa coisa muito curiosa. Esse mesmo indivíduo que se declarou livre do pecado e de qualquer amarra religiosa, ele continua julgando o mundo ao redor dele com uma ferocidade moral que é impressionante. Ele não vira um ser neutro de repente. De jeito nenhum. Ele fala em injustiça, ele faz discursos sobre desrespeito, ele praticamente desenha linhas imaginárias no chão dizendo, olha, daqui não se pode passar. E a reação dele não é só um debate intelectual, sabe? É algo visceral, que vem de dentro. Essa mesma pessoa se indigna com a corrupção na política, ela sente uma revolta quase física diante de uma cena de violência gratuita na rua. Ela chora, ela se entristece de verdade e se descobre que foi enganada por uma mentira. Isso mesmo. A indignação moral do cara continua operando em potência máxima, sem perder um único decibel. O que o autor do texto percebe como a grande sacada de toda essa dinâmica é, no fundo, uma simples troca de rótulos. Como assim troca de rótulos? O desconforto com a transgressão, com fazer a coisa errada, ele não sumiu. A pessoa apenas parou de chamar aquela atitude péssima de pecado e passou a chamar de absurdo. É como pegar um frasco de pimenta daquelas bem fortes, colar um rótulo de ketchup por cima e esperar que não arda na língua quando você comer. Uma ilusão total. Vai queimar do mesmo jeito e até fazer chorar. Com certeza. E a lista de sinônimos que o texto traz é fascinante, né? O erro agora secularizado ganha umas nomenclaturas novas. Quais ele cita mesmo? Por exemplo, onde antes a teologia via a, digamos, queda do homem, o Código Penal moderno enxerga o crime. Verdade. E a psicanálise vai lá e vê o trauma, ou um desvio de conduta. Isso, a sociologia aponta como falha estrutural. A gente muda as palavras o tempo todo, mas aquela sensação incômoda de que algo sagrado ou, vá lá, fundamental foi violado, isso permanece intacto na gente. Fica ali incomodando. E isso me lembra demais, mas demais mesmo, o conceito da dor do membro fantasma na medicina. Opa, peraí. Desenvolve essa ideia do membro fantasma, achei interessante. Então, pensa num paciente que passa por uma cirurgia de amputação. O braço físico é removido, não está mais ali. Mas o cérebro do cara continua enviando sinais para aquela área vazia. Ele sente a mão que não existe. Exato. A pessoa sente coceira, sente dor aguda nos dedos que já foram embora faz tempo. O que a gente está vendo no texto não é muito parecido? Ah, agora eu peguei a visão. A estrutura dogmática, a religião, ela atua tipo esse membro que foi amputado pela racionalidade moderna ou pelo próprio ateísmo da pessoa. O membro não está mais lá, a fé foi embora, mas o mapa neurológico da culpa, da vergonha e da moralidade continua ali, disparando choques elétricos perfeitos e bem reais. A dor fantasma da culpa sobrevive à amputação da fé.
Cara, essa é uma leitura extremamente precisa, viu? Dos mecanismos neurológicos e psicológicos que a gente tem. Fico feliz que fez sentido pra você. Fez muito. A dor do membro fantasma acontece porque toda aquela fiação do sistema nervoso central ainda está intacta lá dentro. E, de um jeito bem análogo, a nossa fiação moral não foi construída só por uns milênios de filosofia ou de religião. Foi muito antes disso, né? Do não se matar na caverna. O texto descreve isso de um jeito poético, falando da existência de um território invisível. Eu adorei essa expressão, o território invisível. É muito boa, porque a mente humana rejeita o caos absoluto. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue morar num espaço que não tenha regra nenhuma. Nem mesmo o ateu mais convicto do mundo. Todo mundo precisa de uma parede onde escorar. Isso. E quando esse território invisível é invadido, quando alguém pisa na bola com você, a punição interna, ou a revolta, ela é imediata. Mas a gente precisa botar as cartas na mesa aqui, porque tem um ponto que me deixa meio encafifada. Manda. Ao mudar a palavra de pecado para crime, ou para, falha ética, a gente não tá também mudando a origem de quem criou a regra? Sim, a autoridade muda. Agora é só a sociedade secular em volta da gente, e não uma entidade onisciente que lê até os teus pensamentos mais sombrios. A dinâmica do julgamento interno não deveria ser mais leve, mas negociável? Olha, essa é a grande ilusão do racionalismo moderno. E a fonte textual que a gente está analisando desconstrói isso com uma maestria incrível. Desconstrói como? O autor argumenta o seguinte: aquele aperto ruim no peito, aquela insônia braba que bate depois que você prejudicou alguém, ou aquele silêncio mega constrangedor que toma conta de uma sala depois que alguém fala uma atrocidade. Nossa, pior sensação, aquele climão. Pois é, esse climão não nasce do medo de ir para o inferno. Ele nasce de uma quebra no nosso tecido social, de uma ruptura bem profunda na nossa própria identidade como seres que precisam cooperar. Não é um Deus externo sentado numa nuvem. É o nosso próprio córtex pré-frontal. O nosso tribunal interno continua em plena sessão todo santo dia. É uma constatação implacável, sabe? E a existência contínua desse território negociável força a gente a encarar a pergunta filosófica mais central de todas nesse texto. Qual? Se Deus saiu da sala e apagou as luzes, quem diabos escreveu as regras que ficaram brilhando no escuro em cima da mesa? Muito bom. O texto capta esse paradoxo, relembrando implicitamente aquela velha máxima lá de Protágoras. Lembra? Que o homem é a medida de todas as coisas? Lembro, clássica. Então o narrador para e se pergunta: poxa, se nós somos a medida de tudo, se fomos nós, humanos, que inventamos as regras desse jogo, por que algumas atitudes continuam tão drasticamente fora de medida? Exato. Se a humanidade inventou a regra só para facilitar o dia a dia, por que a gente não pode simplesmente desinventar ela quando der vontade? Ou criar umas exceções temporárias para facilitar a vida. Isso, sem sentir absolutamente nenhum pingo de culpa. De onde vem esse não pode teimoso, esse bloqueio invisível que insiste em sobreviver no nosso vocabulário e até no nosso estômago? A resposta para isso exige que a gente olhe um pouco além da antropologia cultural e entre de cabeça num terreno mais empírico, mais físico. E para onde o texto caminha com isso? A conclusão da reflexão é que a categorização teológica, ou seja, chamar de pecado, isso de fato pode pertencer só a quem tem fé. Apenas um religioso comete um pecado na definição estrita da palavra do dicionário. Mas aquela sensação física, opressiva mesmo, de ter cruzado uma linha moral muito perigosa, isso é um patrimônio universal da nossa espécie. O problema histórico nosso nunca foi o nome exato que a gente dá para a transgressão. Foi a sensação. Isso. O desafio sempre foi a nossa tentativa meio desesperada de tentar explicar essas escolhas que pesam no nosso coração. E a gente só tenta usar as ferramentas de linguagem que estão disponíveis na época. Antes era a religião, hoje é a ciência, o direito. Dá para traçar um paralelo bem claro com a física clássica aqui. O que a gente está discutindo essencialmente é quase idêntico ao funcionamento da lei da gravidade. A gravidade, como assim? Pensa bem, é super possível você desconhecer completamente as leis de Isaac Newton ou a teoria da relatividade do Einstein. Total, a maioria não entende os cálculos. É perfeitamente possível você até negar a ciência e acreditar que a Terra é segurada por tartarugas gigantes no espaço. Doido pra tudo. Pois é, mas no exato momento em que você ou qualquer pessoa pisa em falso na beira de um penhasco,
A gravidade age com a mesmíssima força implacável, independente do que você acredita ou deixa de acreditar. Nossa, genial. A queda é real e o impacto no chão é extremamente real. A moralidade parece ter uma gravidade própria. E é muito louco pensar como a gente explica esse peso das atitudes sem precisar recorrer a uma resposta mágica ou mística, né? É aí que tá o brilhantismo do material original. Ele não tenta resolver esse mistério entregando uma resposta dogmática mastigada, sabe? Ele não prega, né? Não, o texto não tenta substituir o catecismo da igreja por um manifesto científico frio e chato. Ele atua muito mais como um observador atento, quase um repórter da condição humana. E qual é a tese final dele observando isso tudo? A tese é que a empatia ou a repulsa que a gente sente pelo sofrimento do outro não dependem nem um pouco de uma crença no sobrenatural para continuarem existindo como fatos biológicos. É orgânico. Muito. A frase de encerramento do texto é, na minha opinião, um dos resumos mais contundentes que a gente poderia encontrar para amarrar essa discussão. O autor finaliza o ensaio dizendo, assim, e peso, convenhamos, não depende de crença. Uau! Peso não depende de crença. Essa é realmente daquelas frases que dá vontade de moldurar e botar na sala, porque ela resolve aquele falso dilema gigante entre religião e ateísmo num golpe só. Exatamente. Resolve porque ela transfere o debate daquele campo teológico, etéreo, direto para o campo empírico, do chão, da terra. Para a biologia da coisa. Isso. Ela sublinha que a moralidade é uma experiência vivida, é física, é inegável. O não pode, sabe? Aquela fronteira do respeito ao próximo, isso é uma herança intrínseca da nossa evolução. Foi um mecanismo de sobrevivência que a gente desenvolveu para simplesmente não se destruir enquanto espécie. Se não fosse isso, a gente já tinha sumido do mapa. Com certeza. O peso de uma má escolha ou a dor profunda de causar sofrimento gratuito em alguém, aquele estresse fisiológico horrível de tentar sustentar uma mentira absurda. Nossa, o coração até bate mais rápido quando a gente mente. Sim, você soa frio, tudo isso é percebido pelo corpo através de pico de cortisol, da ansiedade, da vergonha que a gente sente no grupo social. A biologia e as emoções, elas acabam assumindo o papel de juízes. Um pouco mais fundo sobre essa biologia atuando de juiz aí. Se a gente pegasse uma criança e criasse ela totalmente isolada numa ilha, sabe, longe de qualquer civilização. E aí, anos depois, a gente insere essa pessoa na nossa sociedade. Será que ela sentiria esse mesmo peso no coração ao cometer uma injustiça? Um experimento mental clássico. O que eu tô querendo entender é até que ponto esse território invisível que o autor fala já vem, tipo, pré-instalado no nosso DNA, tipo uma empatia que já nasce com a gente. E até que ponto isso tudo é só um software de condicionamento social, de cultura, que a gente nem percebe que está baixando no cérebro desde o dia que a gente nasce no hospital. Olha, essa aí é literalmente a fronteira final, onde a neurociência e a filosofia moral dão as mãos e tentam entender quem a gente é. A ciência aponta, de fato, que a gente já nasce com uma base neurológica pronta para empatia. Os neurônios espelhos. Deles mesmos. Os famosos neurônios espelho que fazem a gente fazer aquela careta de dor só de ver alguém topando o dedo mindinho na quina do móvel. Aí dá até agonia só de pensar. Né? Essa é a fundação biológica, o nosso hardware de fábrica. Agora, a definição exata de quais atitudes são consideradas absurdas ou o que exatamente é um crime grave, isso é inegavelmente lapidado pelo condicionamento da nossa cultura. A cultura dá o nome aos bois. Isso. A cultura diz onde a linha está desenhada. No entanto, a genialidade da análise desse ensaio que a gente está vendo é mostrar que mesmo quando o indivíduo vira e racionalmente tenta desinstalar o tal software da religião, a arquitetura fundamental do prédio continua inteirinha de pré. É uma visão quase poética de como o ser humano é teimoso com as próprias regras. É como se a civilização, ao longo dos séculos, continuasse fazendo infinitas reformas numa casa gigante. Trocando os móveis de lugar.
Isso. A gente vai trocando os móveis, pintando as paredes com umas cores novas, laicas e seculares. A gente vai lá, arranca os vitrais antigos das igrejas e instala no lugar uns painéis de vidro modernos, tipos de um tribunal de justiça. Numa baita reforma estética. Exato, estética. Porque as fundações de concreto grosso dessa casa, que são feitas justamente dessa aversão profunda ao que a gente chama de absurdo, essas não se movem nem um único centímetro. E essa tua imagem das fundações inabaláveis, ela ilustra perfeitamente o porquê da sociedade moderna ter conseguido fazer uma transição de poder tão vasta sem entrar num colapso moral absoluto, sabe? É verdade, a gente não o virou puro caos. Não viramos. Os sistemas jurídicos, as constituições que regem o nosso mundo hoje em dia, eles são, em grande parte, só umas codificações muito vastas daquele mesmo território invisível. A burocracia do Estado moderno foi lá e assumiu a tarefa de ficar policiando os limites. A gente só terceirizou o juiz. Basicamente, a estrutura inteira de causa, de consequência, a necessidade do julgamento e o desejo de reparação, isso não apenas sobreviveu à nossa secularização, isso foi amplificado e, no fim, muito bem institucionalizado em outras esferas da nossa vida. E voltando para o nosso personagem lá do começo, no balcão da padaria, O do café preto sem açúcar. ele mesmo. Fica muito evidente para mim agora que ele não estava tentando ser um cara cínico. Ele não estava defendendo a anarquia ou dizendo que ele ia sair por aí cometendo crimes. Longe disso, Quando ele afirma com tanta certeza que pecado não existe para mim, o que está rolando ali é, na verdade, só uma declaração de alforria de uma instituição muito específica. Uma quebra de contrato com a igreja, digamos assim. Sim, é a rejeição total de ter um intermediário ali entre a ação que ele faz e a própria consciência dele. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se revolta com as injustiças que ele vê no noticiário na mesma tarde, essa pessoa acaba provando, totalmente sem querer, a tese inteira do autor. Ela mesma se torna a prova viva do ensaio. Isso. Ela comprova que o rótulo velho foi sim jogado no fundo da lixeira, mas a bússola dentro do peito dela continua perfeitamente calibrada, apontando sem erro para o norte ético. Ah, sem dúvida nenhuma. O texto não invalida de jeito nenhum a falta de fé do personagem ateu. Na verdade, ao longo da leitura, o texto acaba validando a profunda humanidade que existe dentro dele. É bonito isso. É muito bonito. É uma mensagem que ultrapassa as barreiras ideológicas. Porque lembra a gente que essa maquinaria interna gigante que processa o que é justiça, o que é compaixão e o que é culpa, isso é uma coisa universal nossa. Todos nós temos. Todos nós. Pensa comigo, se a única razão no mundo para a gente não sair fazendo mal por aí fosse exclusivamente o medo da punição divina que está escrita nos textos sagrados antigos. Nosso mundo seria um terror. Sim, a simples remoção dessa crença transformaria qualquer pessoa sem fé num predador absoluto, de forma instantânea. E graças a Deus, com o perdão do trocadilho, não é isso que a realidade empírica demonstra. Que bom, né? Que alívio. Esse desconforto natural e quase biológico com a transgressão atua como o grande estabilizador e o freio de mão da nossa espécie inteira. O que revela, no fundo, um otimismo bem oculto, mas super reconfortante sobre o que realmente significa ser humano. E isso acho que leva a gente diretamente ao porquê desse mergulho profundo de hoje ser uma coisa tão vital para quem está ouvindo a gente. Para a nossa vida prática mesmo. Isso. Vamos dar uma olhada rápida no mapa de tudo que a gente percorreu. A gente partiu lá de um cenário que era absurdamente trivial, um simples gole de café sem açúcar e uma recusa de dogmas antigos. A gente atravessou a dor do membro fantasma, daquela nossa culpa psicológica, e a gente termina esse trajeto mapeando esse território invisível e inquebrável que habita dentro de cada um de nós. E é um mapeamento que, francamente, tem um poder absurdo de unir as pessoas. Como você acha que une? Ué, porque ele independe totalmente de onde você vem culturalmente, da sua filiação política ou de quantos graus de espiritualidade você diz ter. É simplesmente a constatação de um traço humano compartilhado, básico. E eu acho que essa é a grande utilidade, sabe? De a gente parar para explorar ideias filosóficas tão profundas. Porque no nosso dia a dia, todo mundo, sem exceção, navega por esses mesmos limites o tempo inteirinho. No trânsito, no trabalho, na família. Em todo lugar.
Quando fica aquele clima pesado numa reunião de trabalho depois que alguém faz um comentário super insensível. Ou quando você sente aquela sensação horrível de aperto no estômago depois de uma briga com um amigo, onde umas palavras bem duras voaram. Aquela hora que a ficha cai. Dessa força gravitacional da convivência humana. A bússola moral tá agindo a todo vapor, independente do nome bonito que a gente decida dar para ela naquele momento. E olha, reconhecer a universalidade desse peso no peito é fundamentalmente uma ferramenta formidável para a gente praticar empatia. Ferramenta como? Porque se a gente passa a compreender que esse limite do absurdo e a própria dor da culpa habitam lá no íntimo de qualquer pessoa no planeta, e que a pessoa chame isso de pecado cósmico, trauma psicológico ou um simples desvio ético, cara, isso abre um terreno muito comum e muito vasto para o diálogo. Porque tira a armadura, né? Exato. A gente entende que atrás de qualquer nomenclatura diferente ou ideologia, tem só um ser humano igual a você, lidando da melhor forma com aquele peso inegável das próprias escolhas. A bússola, no final das contas, sempre esteve no nosso bolso. A gente só resolveu trocar a caixa dela. Perfeito. Bom, antes de fecharmos essa nossa análise de hoje, para quem acompanha a gente já sabe, a gente adora transformar essas grandes respostas que a gente encontrou em umas perguntas novas e meio intrigantes para deixar a mente fervendo. Com certeza. O debate morre na hora que a gente para de questionar as próprias conclusões que a gente acabou de chegar. Então, pegando carona nessa conclusão inegável do autor de que, de fato, peso não depende de crença, a gente quer deixar aqui uma reflexão final, um pequeno exercício mental para ecoar na cabeça de todo mundo depois que o nosso som aqui terminar. Manda o exercício. Vamos lá. Pensa num futuro muito, mas muito distante. Tipo um cenário hipotético onde, digamos, daqui a uns 10 mil anos, a humanidade passe por um apagão cultural bizarro e a gente esqueça completamente de todas as origens religiosas, místicas e históricas de todos os códigos morais que trouxeram a gente até aqui hoje. Um reset total da memória coletiva da sociedade. Isso, um reset de 10 mil anos. A pergunta que eu deixo para quem está ouvindo é a seguinte: nesse futuro totalmente amnésico, será que esse tal território invisível da nossa culpa, da vergonha e daquele constrangimento ao machucar o outro, será que isso acabaria finalmente evaporando do ser humano, sumindo junto com a memória das nossas antigas tradições? Uma possibilidade intrigante. Ou será que a gente descobriria, de um jeito meio assustador, que esse peso no coração que a gente sente de uma forma tão aguda hoje é, na pura realidade, uma característica biológica, inerente e absolutamente permanente da nossa anatomia emocional? É uma provocação de explodir a cabeça. Fica aí o pensamento no ar para todo mundo. Afinal, né, se a gente pensar que a gravidade da física não precisa de absolutamente nenhum consentimento nosso para continuar puxando nossos corpos em direção ao chão, talvez a nossa consciência moral também dispense qualquer rótulo, qualquer livro ou tradição para continuar lembrando a gente de que tem coisas que, bom, simplesmente não se faz.